Fala pessoal do primeiro ano, bora resolver algumas equações de segundo grau. Nós vimos na outra aula que para resolver uma equação de segundo grau a gente precisa se lembrar da fórmula de Bhaskara. A fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara. Só para a gente lembrar aqui, eu colocando aqui novamente, fórmula de delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Falei com vocês, memorize essas duas fórmulas, é mega power importante. Hoje nós vamos resolver aqui 4 exemplos de equação de segundo grau e eu espero que vocês estejam aí bem focados, porque é muito importante a gente saber resolver essas equações. Primeira equação já está tudo ok, no lugar, prontinha, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Eu sugiro que a primeira coisa que vocês façam é identificar os valores de a, b e c. Ah, é obrigatório escrever isso aqui? Não, mas é bom para você não errar suas continhas. Então, o a vale 1, é o número que acompanha o x ao quadrado, se não tem número nenhum, é 1. O b é menos 4, é o número que acompanha o x. E o c é o termo independente, é o mais 3 aqui, ó, tá certo? Então, o a vale 1, o b menos 4 e o c vale 3. Pra gente recordar aqui, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nós vamos substituir aqui na fórmula do delta os valores do a, b e do c. O b vale menos 4, então eu vou ter que colocar um parêntese aqui, porque ele tá ao quadrado, é b ao quadrado. E se o b é negativo, tem que ter parêntese. Menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 3. Mas não é obrigatório colocar. Então, o delta vai ser, ó, menos 4 ao quadrado vai dar mais 16, né? Porque base negativa com expoente par fica mais. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, meu delta vai ser 16 menos 12, que é 4. Olha que lindo, já achei o valor de delta. A primeira etapa é isso, é achar o valor de delta. Vamos dividir aqui pra gente escrever a fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, que a gente já calculou, sobre 2 vezes a. Então, nós vamos substituir também os valores aqui. Menos b, galera, menos b, esse menos é da fórmula. Mas se o b for negativo, igual aqui é, menos 4, nós vamos ter dois sinais de menos. Um da fórmula, outro do número. E isso requer um parêntese aqui para separar esses sinais. Mais ou menos a raiz de delta. O delta vale 4. Bora colocar o valor de delta aqui. Sobre 2 vezes a, que vale 1. Então, nós vamos ter x igual menos e menos aqui, ó, vai dar mais 4. Mais ou menos a raiz de delta. Se o delta é 4, a raiz do 4 é 2. Sobre 2. Agora, quando chega nesse ponto aqui, a gente vai ter que dividir a nossa equação. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, dois sinais. Um de mais e um de menos. Isso significa que eu vou fazer duas contas. Uma usando o sinal de mais, a outra usando o sinal de menos. Tá? Essa que eu vou usar o sinal de mais, olha lá o que vai acontecer. X vai ser igual a 4 mais 2 dividido por 2. 4 com mais 2 é 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Olha lá a primeira raiz. Na segunda aqui eu vou usar o sinal de menos. Então, vai ser x igual a 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 é 2, dividido por 2 vai dar 1. Então, eu encontrei duas raízes, o 3 e 1. Como eu tenho duas raízes, eu vou pôr solução. Pode pôr aqui, vou colocar aqui, ó. Solução, então, vai ser o 1, ponto e vírgula, e o 3. O menor na frente, ponto e vírgula, e depois o maior. Essa ordem, na verdade, não faz muita diferença, não. Eu que gosto de saber assim, um pouquinho, assim, de toque, né? Gosto da coisa, assim, bem em ordem. Mas pode ser o 3 também na frente, depois o 2, não faz diferença, não. Fechou? Então, para resolver uma equação de segundo grau, primeira etapa, encontrar o A, o B e o C. Segunda etapa, calcular delta. Terceira etapa, usar aqui a fórmula de Bhaskara e achar as raízes. Pode crer, galera? Segundo exemplo, 2x menos 8 é igual a 0. Gente, essa é uma equação incompleta. Quando você for resolver, você vai descobrir que ela é incompleta imediatamente aqui. O A vale 2. Ah, galera, tá faltando um 2 aqui, ó. Professora caduca. O A vale 2, o B e o C. O C vale menos 8, mas cadê o B? Não tem B, então B é 0. Gente, olha, um adendo aqui, prestem atenção. Se vocês forem procurar nos livros de matemática, na internet, as equações incompletas, elas têm uma forma própria para se resolver.
Tem gente que acha mais simples, tem gente que acha mais complicado. Eu acho que a gente não tem tempo, porque a gente tá muito corrido, né? Já que vocês estão vendo assuntos aí também do 9º ano, então eu já vou partir logo para o uso da fórmula de Bhaskara apenas, devido a essa questão da falta de tempo para aprender resolução das equações incompletas. Mas quem tiver interesse, pesquisa na internet resolução das equações incompletas, que tem um outro jeito de resolver. Eu vou seguir aqui no delta e no Bhaskara, porque a gente está meio sem tempo. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, essa é a fórmula. Precisa ficar repetindo, Vânia. Não precisa, mas é bom para você memorizar. B ao quadrado, 4 vezes A vezes C. Ó, parêntese por causa do sinal. Então, nós vamos ter aqui, 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 8 dá mais 64. Olha lá o delta total. Bora fazer aqui o Bhaskara. X é menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, X vai ser menos B, mais ou menos a raiz de delta, que deu 64, sobre 2 vezes A. Então, X vai ser 0. 0 não tem sinal, hein, galera? Eu pus o menos aqui só para mostrar a fórmula, tá? 0 não tem sinal. Mais ou menos a raiz de 64, que é 8, dividido por 4. Gente, isso aqui é 0. 0 mais 8 e 0 menos 8. Vai ter diferença? Claro que vai, pessoal. Olha lá. 0 com mais, ó, sinal de mais. 0 mais 8 é 8. Sobre 4, dá 2. 0 menos 8 é menos 8. Ah, gente, olha isso aí, hein? Nós temos aqui uma solução com duas raízes, menos 2 e 2. Tem gente que às vezes pensaria assim, 0 com 8, 0 menos 8 é a mesma coisa. Não é não, galera. Atenção nisso aí, que isso é importante, tá? Eu coloquei esse exemplo aqui de propósito, entendeu? Meus movimentos são friamente calculados. Então, vira aqui, 0 mais 8 dá 8. 0 menos 8 dá menos 8. Então, as raízes da equação ficaram diferentes. Se liguem. Outro exemplo. X ao quadrado menos 6x mais 9, que é igual a 0. Então, identificando aqui, o A vale 1, o B menos 6 e o C vale 9. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é B ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vai ser 36 menos 36, que é 4 vezes 9 é 36. Opa, o delta deu 0. Gente, quando o delta dá 0, vai acontecer um negócio aqui. Me acompanhe, siga aqui. Menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Lembrei agora daquele programa que tinha, que o cara falava assim, siga o mestre. Menos B. Então, ó, menos da fórmula, menos lado B. Ó, 2 sinais de menos. Raiz de 0 sobre 2 vezes A. Aqui, galera, ó, menos e menos vai dar mais. Qual é a raiz de 0? Aqui, agora, o lance vai ficar interessante, porque 6 mais 0 é 6. E 6 menos 0 também é 6. Então, nós vamos ter aqui 6 sobre 2, que deu 3. Ué, professora, mas você não falou que a equação de segundo grau tem duas raízes? Pois é. Tem duas raízes, porque aqui tem dois sinais, mais e menos. Mas quando o delta for 0, vai dar só uma. Beleza? E agora o nosso último exemplo, identificando aqui o A, o B e o C. Esse aqui vai ser rápido, hein? Delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, né? Então, delta vai ser B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 7 vezes 1 dá menos 28. Delta deu menos 27. Gente, todas as vezes que você for resolver a equação e o delta der um número negativo, a sua solução é vazia. Não tem como você usar um delta negativo, porque o delta vai ser colocado dentro de uma raiz. E no conjunto dos números reais não existe raiz de número negativo, né? Então, sendo assim, quando o delta deu negativo, a solução é vazia. E aí, resumindo os exemplos que eu passei para vocês, temos o seguinte, olha lá. Se você resolver o delta e o delta for maior que 0, for um número positivo, você vai encontrar duas raízes diferentes. Se você resolver o delta e ele der 0, a gente só acha uma raiz, né? Na verdade, na matemática, a gente fala que são duas raízes iguais. Mas na prática, é uma raiz só. E quando o delta der menor que 0, ou seja, negativo, não há raízes reais. Então, isso aqui é o resumo. Você está resolvendo a equação. Seu delta deu positivo, você vai ter duas raízes diferentes. Seu delta deu 0, você vai ter uma raiz. Seu delta deu negativo, não tem raízes reais e a sua solução é vazia. Beleza?
Então, por hoje é isso aí que eu queria falar com vocês. Grande abraço e até a nossa próxima aula.